A Igreja Presbiteriana Nova Canaã está aqui há 39 anos, comprometida com a pregação do Evangelho, e a gente, como teve esse momento agora, a gente louva a Deus porque ao longo desses 39 anos o Senhor Deus tem usado pessoas, usado dons, feito com que o nome dele seja proclamado neste lugar. Então, graças a Deus pela vida dessa igreja e por todos vocês. Que essa seja uma noite muito edificante para todos nós. Eu peço para você abrir o texto bíblico no livro de Êxodo, no capítulo 1. Nós faremos a leitura de Êxodo, capítulo 1. Nós leremos do versículo 8 ao versículo 14 das Sagradas Letras. Livro do Êxodo, capítulo 1, leremos do versículo 8 ao versículo 14 da palavra de Deus, e então pediremos ao Senhor a graça de poder interpretar e aprender com esse texto. Está escrito, palavra de Deus: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos e a gente vai pedir a Deus a graça de poder interpretar esse texto. Ó Senhor, Deus do céu e da terra, ouve, ó Deus Altíssimo, o pedido que eu faço nesse momento, com humildade, no nome do Teu Filho amado Jesus, que nos seja dado o conhecimento a partir da Tua palavra, que o Espírito do Senhor nos dê discernimento, um despertamento real, profundo, para o louvor da glória do Teu nome. Porque se o Senhor não operar, Pai, teremos aqui apenas palavras sendo lançadas, de maneira que nenhum fruto pode ser produzido. Então a gente suplica por um mover do Teu Espírito neste lugar, para que o Senhor seja o nosso ajudador, enquanto um fala e o povo reunido ouve. Que o Senhor nos ajude. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, se por um lado o livro de Gênesis ensina sobre o Deus Criador, o livro de Êxodo, por outro, ensina sobre o Deus Libertador. Se nós olhamos para o livro de Gênesis e aprendemos acerca do grande poder de Deus, que pela palavra formou todas as coisas, o livro de Êxodo é o livro que vai nos ensinar que com grande poder o Senhor Deus liberta o seu povo. E aí nós nos encontramos numa parte do texto onde a história começa com uma mudança na história política do Egito. História onde o povo de Israel se tornaria terrivelmente oprimido.
esse bloco do texto, essa pequena porção da nossa leitura, ela mostra para nós um período da história onde está mudando a política do Egito e de uma maneira muito terrível, Israel vai experimentar um grande sofrimento. A história mostra para nós que morreu José, filho de Israel, que era governador do Egito, e aí então, diante dessa mudança de governo, aquela notável população israelita passa a sofrer nas mãos do novo rei do Egito. E grande sofrimento eles experimentaram. Esse povo sofre nas mãos de um governador, o governador do Egito, porque temia o grande número e a força que estava concentrada na população de Israel, o povo de Israel. E aí então, ele traz grande fardo, grande aflição, e aquele povo passa a ser terrivelmente oprimido pelo faraó do Egito. Então, diante desse cenário que nós estamos aqui no texto, eu queria falar com vocês, meus irmãos, sobre o tema um grande povo e as suas fraquezas. Nós temos aqui um povo que era muito grande na história de Israel e que cresceu, se multiplicou, era forte, mas não exercia qualquer tipo de força, apesar do seu número e apesar da sua força. Era um povo então fraco nas condições em que se encontrava em Israel. A gente vai aprender que era um povo grande, mas que ele foi forjado em sua fraqueza. A gente olha para os versículos 8 e 9 e aprende o seguinte com esse texto. Um rei que não havia conhecido José. Nós vemos isso no versículo 8 e 9. E esse rei, o novo rei do Egito, ele disse ao seu povo que o povo de Israel, ele era mais numeroso e mais forte. Aquele que está dizendo a respeito desse povo não conheceu José. Quem afinal foi José? José, segundo o capítulo 39 do livro de Gênesis, nós encontramos a expressão o Senhor era com José, capítulo 39. E o Senhor fez José prosperar 8 vezes. 8 vezes, naquela história que vocês já ouviram, em que a esposa de Potifar tentou dar em cima de José, lembram-se dessa história? Naquela história, 8 vezes aparece a expressão, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele, e o Senhor o fazia prosperar, e o Senhor o fazia prosperar. 8 vezes a gente encontra essa expressão no texto. José era um homem cheio de Deus, cheio do cuidado de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus, a ponto de, no capítulo 41 do livro de Gênesis, do versículo 38 a 44, o faraó dizer que não havia nenhum homem em que o Espírito de Deus estivesse sobre ele, senão José. O próprio faraó reconhece que o Espírito de Deus estava sobre José, de tal modo que o faraó então vai dizer a José: José, a partir de agora, você é o homem mais importante do Egito, a partir de agora, você tem toda a autoridade sobre o Egito. O que você disser será feito, será realizado. José se torna o maior governador do Egito, porque o faraó reconhece que o Espírito de Deus estava sobre ele, estava sobre José. A história mostra isso sobre nós. O próprio faraó reconhecendo que Deus estava agindo através daquele hebreu. Agora, porém, 2 ou 3 gerações se passaram. 80 anos talvez, 40 anos talvez, um tempo se passava e já não se conhecia mais quem era
José. O homem de Deus já não era mais conhecido. Aquele homem que governou com tanta sabedoria o Egito e que, por meio da mão dele, que o Senhor estava com ele, fez com que o Egito se tornasse a maior potência mundial, o Egito se tornasse a nação mais poderosa da terra, por causa daquele homem que estava com o Senhor. Ele já não é mais conhecido, já não é mais lembrado. O faraó não sabe quem é ele, mas é certo o seguinte: o homem que Deus usou para governar o Egito, para tornar a maior potência do mundo, não é lembrado. Mas o poder e a riqueza que aquele homem construiu, José, que aquele homem construiu, isso aí ninguém esqueceu não. O faraó, ele se apropria daquilo que José havia construído. A maior potência mundial foi formada pelas mãos de um administrador chamado José. Riqueza e poder foram dadas ao Egito. E o faraó não conhece quem é José, mas o poder e a riqueza estão nas mãos dele. E ele vai fazer uso desse poder e dessa riqueza para oprimir o povo de Israel. Aquilo que o Senhor Deus concedeu, ele usa agora para poder oprimir o povo de Israel. O uso do poder para oprimir está nas mãos de quem não conquistou aquele poder. Não foi aquele faraó quem conquistou aquele poder. Não foi ele que conquistou aquela riqueza. Ele herda de alguém que conquistou. Ele não conhece quem foi o conquistador, José. Mas ele agora tem em suas mãos todo o poder para oprimir o povo de Israel. E eu quero considerar com você aqui algumas passagens. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, o texto diz o seguinte para nós: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja, o Espírito, o mesmo que estava sobre José, que esteve sobre Moisés, sobre Davi, agora nas palavras e no ensino do Senhor Jesus, não é mais dado a um indivíduo, mas a comunidade, a igreja, está com vocês, está com o povo, está em vocês. O Espírito que agiu na vida destes homens no passado, agora na nova dispensação, na nova aliança, é derramado não sobre uma pessoa, mas sobre todas as pessoas da igreja, sobre a comunidade. Não é sobre o pastor, mas é sobre todo membro do corpo de Cristo. Sobre todas as pessoas. A gente vai aprender que o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja em Atos capítulo 2, não é isso? Atos capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Pedro, ele vai fazer menção à profecia do Antigo Testamento, a profecia de Joel, de que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, e eles profetizarão. Não é mais sobre um, mas agora é sobre a comunidade, é sobre o povo de Deus, é sobre a igreja do Senhor. E aí a gente vai ver alguns aspectos semelhantes aqui no livro de Atos. A gente vai ver no capítulo 2, no versículo 41, que aquela igreja que começou ali com 120, que estavam reunidos em Jerusalém, quando o Espírito foi derramado, teve um acréscimo de 3.000, não é isso? E aí a gente vai ver nos versículos 42 a 47, que essa igreja perseverava ali na doutrina e o Senhor ia
acrescentando, ou seja, a gente está falando de um grupo que começa pequeno e que cresce, assim como a história do povo de Israel, quando entra no Egito, um grupo pequeno de pessoas, cerca de 70 pessoas que entraram no Egito, e que se multiplicou, e que cresceu de maneira extraordinária. Também extraordinário é o crescimento da igreja, conforme o livro de Atos. Um grupo pequeno, reunido em Jerusalém, o Espírito é derramado, 3.000, e aí a gente vai ter um acréscimo depois de 5.000, e a igreja continua a crescer, e ela continua a produzir. Vejam o seguinte, o Egito, ele herdou a riqueza administrada por José. O mundo ocidental, especialmente, ele herdou o capital moral, apresentado na conduta e na doutrina da igreja de Atos. Se nós estamos falando que lá no Egito, aquilo que José administrou e conquistou e entregou ao Egito, a gente deve considerar o que o Espírito de Deus fez na igreja há 2000 anos. Porque o capital moral produzido no nosso contexto cultural não vem de outro lugar, senão das Escrituras, senão da palavra de Deus. O mundo ocidental vai conhecer o que é moral a partir da doutrina e do comportamento cristão. Então, se num primeiro momento nós perguntamos quem foi José, a gente deve fazer essa pergunta hoje: quem foi a igreja no passado? Quem foi a igreja? Aquela que começou um trabalho de ordem num mundo caótico. Porque o mundo antigo era um mundo caótico. E é a igreja quem começa a trazer ordem para aquele caos. Porque nós estamos falando de um contexto cultural onde mulheres, por exemplo, mulheres e crianças eram inferiorizadas, marginalizados pela sociedade. E aí então é a igreja que vai inserir tanto mulheres quanto crianças num lugar de respeito, de cuidado, numa posição em que a família deve amar, deve honrar, deve cuidar. Quem faz isso é a igreja. Quem traz isso para a sociedade ocidental é o cristianismo. Na escola você não vai aprender isso. Na escola você não vai aprender que o capital moral do Ocidente, nós estamos falando especialmente do Ocidente, porque é o espaço, a região geográfica onde maior influência e exercício do cristianismo nós vamos encontrar no mundo. Mas aqui nós devemos considerar o que o cristianismo produziu para a sociedade. Quando nós então ouvimos falar de direitos humanos, a partir de 1948, em dezembro de 1948 vai ser proclamado direitos universais humanos. E a gente tem a partir daí, como uma resposta, né, à Segunda Guerra Mundial, ao mal causado na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver direitos para homens, mulheres, crianças, pessoas passando em situações de dificuldades. Daí se estabelece direitos para mulheres, direitos para pessoas que estão passando por determinadas dificuldades. E aí a gente tem um sistema se apropriando de um tipo ou de um padrão de conduta e de comportamento que na verdade faz parte com o cristianismo. Mas esse sistema que nós estamos falando, o que vai fazer as declarações, por exemplo, dos direitos universais humanos, não conheceu a igreja, não reconhece o papel da igreja.
O próprio sistema onde nós estamos inseridos não reconhece a atuação da igreja no passado. Quando faz menção à igreja, faz menção sempre num sentido pejorativo, quando fala a idade das trevas, fazendo menção a um período onde a igreja dominava, dizendo que nada aconteceu de bom nesse período, nesse contexto. A igreja sempre vai ser tratada na história, nas escolas onde nós estudamos, como aquela que produziu mal para a sociedade. Nós temos excessos e males, sim, ninguém está aqui para fazer defesa disso. O que nós estamos considerando é que existe uma conduta, um comportamento, um direito que é dado à sociedade, pelo qual hoje muitas pessoas estão brigando, que na verdade foi produzido pelo próprio cristianismo. Então o nome disso é apropriação cultural. A cultura ocidental, ela se apropria da doutrina cristã, não reconhece o cristianismo, não reconhece o papel da igreja, e na verdade diz que nós é quem oprimimos pessoas dentro das igrejas. E na verdade, o que se diz a respeito da igreja é que a igreja, ela só ocupa um papel para poder fazer com que as pessoas sejam impedidas de enxergar a realidade, como um ópio, ou como coisas desse tipo. Mas a gente deve considerar que esse sistema que não conheceu a igreja, mas se apropriou com muita autoridade daquilo que a igreja construiu, daquilo que a igreja apropriou. Aí hoje a gente tem lutas por direitos. Direitos das mais diversas classes, a gente tem lutas. Lutas por classe, lutas por direitos disso ou daquilo. Enquanto a igreja ela é hostilizada e sem voz, ela permanece como um povo apenas numeroso. A igreja só aparece em estatística, como um povo que 86%, por exemplo, da população brasileira é cristã. Se diz. A gente apenas ocupa um grande número. A religião cristã ainda é a maior religião do mundo. Ainda é um grande número. Mas um grande número, e que a gente poderia dizer com grande força, o que faz a igreja? Não estaríamos nós como o povo de Israel no Egito, em um grande número, em grande força, mas sendo apenas hostilizado, oprimido? Não é essa a nossa condição hoje? Um grande número que parece que tem as mãos atadas, que não tem muito o que fazer contra o sistema, que é hostil ao seu posicionamento, à sua forma de enxergar o mundo. Nós precisaríamos considerar isso, porque a gente permanece sem voz, embora sejamos um grande grupo, um grande número de pessoas, e mais forte como foi Israel no Egito, mas parece que a aproximação que se faz da igreja, porque esse número é importante, tá? A gente deve considerar. Quando a gente fala assim, o cristianismo é só número, não, isso é considerado e é importante. O versículo 9, o faraó percebeu o número. É mais numeroso e mais forte. O versículo 11, o texto vai dizer que esse grupo mais numeroso e mais forte fez o quê? Foi quem edificou as casas celeiros, as cidades celeiros para o faraó no Egito. Então, é um grupo notável, mas servindo aos interesses do sistema. Você quer considerar o que eu estou dizendo aqui? Observe hoje como se fala do papel da igreja na política. O quanto os políticos de direita ou esquerda se aproximam da igreja. Apenas por seu interesse. Apenas para fazer a igreja servir ao seu jogo, à sua jogatina, para se manter onde? No poder. Para encherem os seus celeiros, para encherem os seus cofres. Nós somos sim um número notável. E o sistema sabe disso.
percebe isso. E a forma de abordagem com a igreja, a maneira como o sistema se aproxima da igreja, é para fazer com que a igreja sirva aos seus interesses. E a gente deve considerar isso. Senão a gente negocia e serve. Porque tem muita igreja servindo aos interesses do sistema deste mundo. A gente vai aprender também nos versículos 10 a 11, que esse sistema opressor, que a gente vê da história de Israel, agiu com astúcia. O versículo 10 a 11 diz que ele agiu com astúcia para que o povo de Israel não se multiplicasse e pudesse pelejar contra eles. E então eles estabeleceram feitores de obras. Os versículos 10 a 11 mostram isso para a gente. O que ocorre aqui é importante, nesses versículos 10 a 11. Por quê, meus irmãos? Porque aqui a gente está vendo que esse povo que percebe o notável crescimento da população de Israel, toma uma medida contra Israel. O que nós estamos lendo nos versículos 10 a 11 é um posicionamento contra a comunidade de Israel, uma medida contra o povo de Israel. A gente vai ver exatamente a mesma coisa no livro de Atos, capítulo 4. Pedro e Silas são presos. A gente vai ter no capítulo 5 também eles sendo presos novamente. O capítulo 8, a perseguição da igreja, a igreja sendo dispersa. Também temos medidas sendo tomadas, primeiro pelo sistema religioso de Israel, depois pela própria política do Império Romano. A igreja vai ser perseguida, a igreja vai sofrer o mesmo tipo de opressão no seu contexto de crescimento e de desenvolvimento. Agora, seria muito inocente da nossa parte considerar que em nossos dias nós passaríamos sem qualquer tipo de medida opressora. Seria muita inocência da nossa parte a gente achar que a gente vem aqui, se reúne como igreja e não existe nenhum tipo de medida contra a igreja. Porque talvez você possa achar que está tudo bem, porque nós aqui não sofremos o que sofrem, por exemplo, os missionários em algumas situações de risco, como Coreia e alguns outros lugares, certo? Aqui nós temos um determinado, vamos dizer assim, uma certa liberdade. Então parece que não existe nenhuma medida contrária a nós, e que a gente pode ir e vir livremente para os nossos cultos. Mas seria muito inocente da nossa parte. Se a gente olha para a narrativa das Escrituras e a gente encontra medidas sendo tomadas contra o povo de Deus, nós precisaríamos considerar o que ocorre hoje. Veja o seguinte, meus irmãos, Efésios capítulo 2, o versículo 2 vai dizer que o Espírito que opera nos filhos da desobediência atua. Há um Espírito operando nos filhos da desobediência. O capítulo 5, os versículos 15 a 17, o apóstolo Paulo ele vai dizer que a igreja deveria estar atenta a isso, porque os dias são maus. Os dias da igreja, eles não são bons, eles são maus. E a igreja deveria agir com prudência, deveria estar atenta ao espaço, ao ambiente que é hostil, onde existe sim um espírito, o príncipe da potestade do ar, que opera contra os filhos da luz. E isso deve ser considerado por nós. Atos capítulo 7, o versículo 19, Estevão, enquanto estava pregando, ele faz menção a esse episódio que nós estamos lendo. E aí Estevão vai dizer que o faraó do Egito, ele agiu com astúcia para que os filhos de Israel não sobrevivessem. Com astúcia, o sistema egípcio quis frear o crescimento de Israel. E a gente lê isso dos versículos 15 a 22 do primeiro capítulo de Êxodo.
em nossos dias, meus irmãos, nós devemos considerar o que está sendo usado pelo sistema para parar o crescimento da igreja. Nós devemos considerar o que o sistema usa contra a igreja para poder parar o crescimento desta. E eu queria fazer aqui menção ao repórter, um jornalista chamado Johan Hari. Ele escreve um livro chamado Foco Roubado. Ele entrevistou um físico chamado Suni Lehman. E ele diz que depois, esse físico, diz na entrevista que depois de identificar um problema presente no relacionamento com os filhos, como que foi essa entrevista? Ele, todos os dias pela manhã, ele era acordado pelos seus 2 filhos pulando na cama. Os guris vinham e pulavam na cama e chacoalhavam e acordavam o pai. E aí então, ele percebeu que todos os dias que os filhos vinham acordá-lo, a primeira coisa que ele fazia era estender a mão para a cabeceira da cama. Para quê? Vocês acham? Para pegar o celular. E aí então, ele compreendeu que não estava sendo capaz de controlar o uso da internet. No relacionamento com os filhos, ele compreendeu que ele não estava sendo capaz de controlar o uso da internet. E sabe o que é que ele via enquanto os filhos pulavam na cama? Eleições dos Estados Unidos, mídias sociais, guerras, entre outras coisas. Vocês também? Vocês veem alguma semelhança? Porque o que ele notou é que existe uma formatação social. Nós estamos consumindo as mesmas coisas. Estamos presos às mesmas coisas. Todos os dias, vendo as mesmas coisas. Ele compreende isso, e que ele vivia fazendo isso por horas e horas, e que isso estava afetando não apenas a sua função de pai, mas também a de cientista. Ele percebeu, ele compreendeu que ele estava dentro de um problema que afetava o seu relacionamento familiar e afetava o seu trabalho. Suni faz uma descoberta científica de que há uma diminuição na capacidade de focar em uma só coisa. Nós, desta geração, temos uma capacidade de focar em uma só coisa muito reduzida comparada a 100 anos. Está diminuindo a capacidade de foco, a capacidade de manter a atenção em uma coisa, a capacidade de ouvir uma pregação, a capacidade de estar presente num culto por mais tempo. Está sendo diminuído, está sendo reduzido. Nós estamos perdendo essa capacidade já há alguns anos. 2 cientistas, 2 estudiosos, o Dr. Martin Hilbert e a doutora Priscila Lopes, em suas pesquisas, fizeram o seguinte levantamento. Imagine um jornal de 85 páginas. 85 páginas. Eles fazem esse levantamento. Em 1986, a soma de informação vinculada, TV, rádio, leitura que era feito de um jornal, era equivalente a 40 jornais por dia. A soma de informação pela TV, pelo rádio, a leitura que uma pessoa consumia, era o equivalente à leitura de 40 jornais de 85 páginas. Em 2007, era o equivalente a 174 jornais de 85 páginas. O que você consome hoje é superior à leitura de um jornal de 85 páginas. Não, mais de 176. O que você consome hoje no seu celular, pela internet. E o que isso está sendo considerado pelos estudiosos, pelos cientistas?
Quanto mais notícia, menos atenção. Quanto mais notícia, mais ansiedade. Há 100 anos, uma notícia levava muito tempo para ser veiculada. Hoje a gente assiste a guerra em tempo real. Hoje a gente consegue ver em tempo real os acontecimentos do mundo inteiro. E não apenas isso, enquanto a gente assiste a guerra, a gente tem tempo de rolar a barrinha ainda no Instagram. Porque a gente assiste a TV usando o celular, vendo o Instagram. E o que o aumento de tudo isso traz para a gente? O aumento do número de informação é o causador da sensação coletiva de uma vida acelerada. Vocês acham que a vida de vocês está acelerada? Vocês acham que o mundo está tudo passando muito rápido? O que é o causador disso então? É o aumento desse número de informação. A gente está sendo muito informado de muita coisa o tempo todo, e aí parece que está tudo muito rápido. Na verdade, é só o seu cérebro tentando assimilar os acontecimentos. Há 100 anos não era assim. As pessoas não tinham tanto acesso à informação. Agora a gente tem muita coisa o tempo todo, e aí o cérebro luta para poder assimilar tanta coisa. E aí, meus irmãos, a nossa capacidade de atenção e de foco é reduzida. O mundo acelerado que a gente está vivendo, que todos nós hoje vivemos, ele causa exaustão. Mas aí a gente deve considerar o seguinte: é uma exaustão de superfície, porque a gente não se aprofunda em nada, não dá tempo. A gente só lê ali aquilo que passa por cima, mas é informação, mas é notícia, é muita notícia e é muita informação, pouca profundidade, mas isso deixa a gente exausto. Além disso, perda de sono. O excesso de informação, conforme os estudiosos, traz também como prejuízo a perda de sono. E mais uma coisa, perda de memória. Então você pode anotar na sua conta aí 3 coisas que são prejudiciais à sua saúde mental enquanto você consome tudo que você consome em um dia: exaustão, perda de sono e perda de memória. Isso não sou eu quem estou dizendo, é a própria ciência que traz esses estudos. Considere o seguinte então, meus irmãos. Com tudo isso, a gente tem relacionamentos prejudicados, porque a gente já não se relaciona mais como deveria, a gente sempre está sentado na mesa com o celular na mão. A gente já não tem relacionamentos mais profundos. A gente agora vive um momento de descontrole do uso de internet. A gente não consegue parar, a gente precisa reconhecer que a gente está viciado nessa porcaria. A gente não consegue parar de se informar, a gente não consegue parar de ler, a gente não consegue parar de consumir. Horas sem qualquer produção eficaz ou sem descanso, a gente vive nisso. Então considere o seguinte: como é que a gente vai evangelizar? Vocês percebem como que o sistema oprime? Como que o sistema, ele faz com que a igreja pare no seu crescimento? Porque se você não se relaciona com ninguém, você não pode pregar o evangelho. Se você está cansado demais, exausto demais, você não vai querer sair para conversar com ninguém. Seu humor já foi para o beleléu. Você não está nem aí para quem está indo para o inferno, porque a sua vida está ao inferno. Você está cansado, você está se sentindo mal, você não aguenta mais as pressões desse mundo. É o sistema, meus irmãos. Porque aqui a gente está falando de um físico que conseguiu perceber. Se a igreja não perceber o estado atual dela, como ela cresce? Como que ela se desenvolve?
Como que ela avança na pregação do evangelho se ela está cansada, exausta, sofrendo com as opressões desse mundo? Se a gente não considerar essas coisas, como nós evangelizaremos? Como nós levaremos o evangelho adiante se os nossos relacionamentos estão prejudicados? Se os nossos relacionamentos pais e filhos, marido, esposa, os nossos relacionamentos com amigos, para quem a gente poderia estar pregando, se a gente não considera essas coisas, como nós evangelizaremos nestas condições? E aí os versículos 12 a 14 vão mostrar para nós um outro aspecto que experimentava esse grande povo. Os versículos 12 a 14 vão mostrar para nós que o povo do Egito, os egípcios, afligiam, com tirania faziam servir, amargar a vida, dura servidão, com tirania faziam servir. Os versículos 12 a 14, eu estou repetindo essas expressões que aparecem aqui para a gente. Agora, considere a ênfase do autor bíblico nestes poucos versos que nós lemos. A ênfase. Sobre o que repousa a ênfase do autor. Se você olhar para o texto, você vai ver que repousa sobre uma opressão terrível que os filhos de Israel estavam experimentando por parte dos egípcios, embora fossem mais numerosos, embora fossem mais fortes, eram oprimidos pelo Egito, eram incapazes de se libertar. Essa era a condição de Israel. Embora mais numeroso, embora mais forte, oprimido, incapaz de se libertar. Meus irmãos, olhem e considerem algumas questões que aparecem no texto. A gente não leu, mas os versículos 15 a 22, aparece o seguinte, para vocês entenderem a dimensão da aflição, da tirania do Egito, o quanto eles fizeram amargar a vida do povo de Israel. Aparecem as seguintes expressões: matai os filhos que nascerem, lançai no Nilo. Vocês estão vendo isso? Ou vocês estão tão acostumados com filmes de ação, gente matando o tempo todo, e vocês fazem uma leitura de um texto como esse e isso já não impressiona mais? Já não impressiona mais fazer a leitura de um povo que está sendo oprimido, esmagado por uma mão tirana. E que essa opressão não tinha a ver apenas com o trabalho dos pais, tinha a ver também com o assassinato dos seus filhos. Filhos estavam sendo assassinados pelo Estado do Egito. O peso das mãos de Faraó, de um Faraó poderoso que herdou um poder conquistado pelo José que ele não conhecia, o peso do poder, da riqueza que estava na mão destes homens, fazia acontecer um terror na vida dos egípcios. E aí, se novamente você achar que isso é só um episódio, você pode fazer a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 16, a gente tem a seguinte expressão: enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e seus arredores. Novamente, na história de Israel, um governante mandando assassinar os filhos. Além da opressão política imposta sobre o povo de Israel pelo Império Romano, os seus filhos também foram assassinados, mortos, tanto no Egito, quanto também em Jerusalém e seus arredores, pelas mãos de Herodes. Deixe-me dizer uma coisa para você. O sistema
ele oprime e mata inocentes em todas as gerações para se manter no poder de algo que ele se apropriou do Criador. A riqueza, o poder e todas as coisas pertencem a Deus. Foram dadas por Deus ao homem. O homem se apropria daquilo que Deus dá. E porque ele se apropria daquilo que Deus dá, ele mata, ele oprime, ele fere, ele desgraça a vida do outro. Irmãos, considerem as nossas famílias. Considerem as nossas famílias, criadas e doutrinadas pelas informações que são vinculadas todos os dias. Nós não somos formados mais pela Bíblia. A maior parte de tudo aquilo que você e eu consumimos não é a palavra de Deus. São as informações que são vinculadas todos os dias. Vez ou outra a gente abre lá o aplicativo da Bíblia e vê aquele versículo do dia. Dá para competir com o sistema? Dá? Um versículo aqui, outro ali. Uma leiturazinha na semana. Um domingo que eu vá à igreja. Dá para competir com esse sistema? Que está empurrando o tempo todo informação na sua cabeça, massacrando a sua cabeça de informação sobre política, sobre direita, sobre esquerda, sobre guerra, sobre isso, sobre aquilo, e parece que o mundo vai explodir amanhã, e a gente fica desesperado com todas as coisas que a gente vê, e quem está formando o nosso coração, quem está formando a nossa mente, não são as escrituras, mas um sistema opressor, maligno. E eu devo dizer, esse sistema está matando as nossas crianças. Não com sangue mais. Não tem sido mais sangue derramado. Mas com telas. Com telas, meus irmãos. Nossos filhos estão sendo criados frente às telas sob o pretexto real de que estamos cansados e nos falta tempo. Estou sem tempo, estou cansado. Toma, menino, toma e vê, assista. Assim nós criamos os nossos filhos, as nossas crianças. Toma aí, menino, um celular na sua mão, para passar o tempo, para ver se eu consigo descansar. Assim nós estamos criando os nossos filhos. Os nossos filhos estão aprendendo com galinha pintadinha, os heróis da Marvel, Homem-Aranha, Hulk. Nossos filhos estão aprendendo com 3 palavrinhas, sutil, afinal são musiquinhas de Deus. Luz, pisca, pisca, acende, apaga, e os nossos meninos e meninas estão extasiados, travados, inertes, frente a uma tela. Se nós não considerarmos o tamanho da nossa aflição, no presente contexto, e a tirania desse sistema, jamais nós pediremos ajuda do alto. Jamais a gente vai pedir socorro a Deus se a gente não entender o que está acontecendo com a nossa geração, o que está acontecendo com as nossas crianças. A gente não vai pedir ajuda. A gente não vai clamar por socorro. Hoje, eu saí daqui pela manhã, aí eu fui almoçar com Douglas, Lorena, Letícia e Lara. Nós fomos almoçar no restaurante.
E aí nós estávamos sentados, né? E aí, num determinado momento, eu, como quem não estivesse mais na mesa, o Douglas brincou na mesa e falou assim: olha aí, o pastor está pensando na pregação de hoje à noite. E eu estava mesmo. Eu disse: eu estou. Eu falei: olha para aquela cena ali. Uma mãe sentada na mesa com uma criança entre 2 e 3 anos. Um celular assim, com o prato sobre a mesa e o talher na outra mão. Vá, 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 vá. E o menino. Aquilo me esmagou. Aquilo me doeu, me afligiu, porque é assim que os nossos filhos estão sendo criados, sem a capacidade de processar um alimento que Deus dá, sem sentir sabor, preso como escravo na frente de uma tela. Esse é o nosso contexto. Essa é a nossa realidade. Eu comecei a semana, como todo aquele que promete começar um exercício físico na segunda-feira, eu comecei a semana, mas parei na segunda. Eu saí para correr pela manhã, e aí, tendo feito a corrida, lembrei do Daniel, que eu falei com ele aqui na porta da igreja. Eu falei: cara, eu coloco o tênis, mas não vou correr. Eu falei: vou ver se eu arrumo alguma coisa. E fui. E aí, enquanto eu estava correndo, eu estava reparando os carros. Não estou fazendo aqui para vocês, vou dizer assim, querendo exaltar a situação. Mas enquanto eu corria, eu observava os motoristas. Talvez eu contasse 1 ou 2 de 10 que não estivessem dirigindo assim, ó, com o celular na mão. Gente, eu não estou querendo fazer aqui, exaltar um número, não. De 2 a cada 10 que passavam dirigindo. A maioria dirigindo com o celular na mão. É o contexto que a gente está, gente. É a nossa realidade. Pessoas aprisionadas por um sistema que está oprimindo, tirando o nosso sono, deixando-nos cada vez mais exaustos. A capacidade de memorizar, a gente não consegue mais memorizar um número de telefone. Eu ando pela cidade e a Letícia fala assim que eu não olho para frente, que eu observo as coisas. E pensando em tudo isso que eu estou falando com vocês, eu passei em frente a alguns bares. Bar, a turma senta para tomar uma cerveja, comer um torresmo, jogar a conversa fora. E eu fiquei impressionado. Nos bares, a turma sentada, tomando uma cerveja e vendo o celular. O sistema está derrubando. Não apenas a sociedade, mas também a gente junto. A igreja está sofrendo. O sistema continua enriquecendo, continua no poder. E se a gente não entender o nosso contexto, a gente não vai pedir ajuda do alto. Eu quero concluir com o que acontece no capítulo 2 do livro de Êxodo. Você pode passar o olho e ver dos versículos 23 a 25, que esse povo aflito, que tanto padecia na mão do sistema, vai clamar ao Senhor. Versículos 23 a 25 mostram aí o seguinte: decorrido muitos dias,
precisou um tempo sofrendo. Esse pessoal não começou a sofrer e falou assim: ah, tá bom, vamos pedir a ajuda de Deus. Não, passou bastante tempo. Decorrido muitos dias, aquele faraó que tanto oprimiu o povo morreu. E o povo estava gemendo sob a servidão. E por causa da servidão, clamou ao Senhor seu Deus. E o clamor do seu Senhor subiu aos céus. Por causa da aflição. Porque o povo não podia se libertar. Porque o povo estava sendo oprimido. Porque o povo estava sofrendo, padecendo nas mãos de um sistema que ele não tinha força contra ele. Então esse povo clamou a Deus. Deixe-me dizer o seguinte: o sistema pode não conhecer o que a igreja produziu no passado. Ninguém precisa reconhecer o que a igreja produziu e se existe direito para a mulher, se existe direito para a criança, se as pessoas estão brigando por direitos e não conhecem o papel da igreja, ok, o sistema não precisa conhecer o que a igreja produziu. O sistema pode usar de astúcia para evitar o crescimento da igreja. Sim, pode evitar. O sistema pode até nos fazer sofrer, como tem feito. Mas por favor, ouça aqui. Mas quando nós erguermos as nossas vozes e clamar a Deus, clamar ao Deus da aliança, segundo a sua misericórdia, segundo a sua justiça, Ele nos ouvirá. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu tinha no meu coração o seguinte: não vai adiantar muita coisa. Porque não adianta falar com pessoas que estão perdendo o sono, perdendo a memória, estão exaustas. Não adianta falar para elas tudo isso. Talvez a nossa geração vai sofrer e sofrer muito com tudo isso. Talvez os nossos filhos vão sofrer danos terríveis, inimagináveis. Os estudiosos ainda não conseguem mensurar o efeito do uso contínuo de telas, de crianças até a fase adulta. Eles só sabem dizer que vai dar ruim, que não vai ser bom. Então as nossas crianças vão sofrer. Talvez os nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos clamem um dia. Talvez eles não aguentem mais. Talvez porque eles já não vão aguentar mais a exaustão. Ficar acordado 24 horas. Talvez eles não vão aguentar mais tentar trazer alguma lembrança, brincando com os seus pais na infância, tentando trazer a memória, e não vão conseguir, porque não se lembram, porque não são capazes. E aí talvez eles peçam ajuda. Que Deus tenha misericórdia de nós e dos nossos filhos. Eu quero te convidar a orar. Se puder, coloque-se de pé para que a gente ore ao Senhor.
Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, e o libertador de um povo oprimido, ouve a oração que nós fazemos nessa noite, pedindo a tua ajuda para nós, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Tenha misericórdia, Senhor. Nós te pedimos ajuda para com as crianças da nossa igreja. Ver esses meninos e meninas que têm os seus pais oprimidos, cansados, exaustos e que precisam da sua ajuda, Senhor. Vê esse povo, Senhor, que invoca o teu santo nome. Esse povo que invoca o nome de Jesus e pede misericórdia. Porque tem sido dura, Senhor, a nossa servidão a um sistema opressor e maligno dos filhos da desobediência, que tomaram medidas contra o mundo, contra a igreja, e a igreja tem sofrido com tudo isso. E a gente quer pedir a ajuda do Senhor para o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, Deus forte, poderoso, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a igreja do Senhor, que é amada, que é cuidada, e que quando clama, tem um Deus forte que peleja. Que o Senhor esteja com o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém.